A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Peço que você não é inscrito, se inscreva, para que juntos aprendamos mais da Palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos abordar um assunto muito falado no meio cristão, muito questionado, que é a relação ao consumo do vinho. Afinal, é permitido ou não é permitido consumir vinho? Eu devo consumir com moderação ou não devo consumir? Devo me tornar abstêmio do vinho, né? É lícito consumir bebidas alcoólicas ou não? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos entender que, para nós compreendermos o que está escrito, nós precisamos ter a atenção ao contexto social da época. Afinal, nós não estávamos, né, nos acontecimentos. O nosso Brasil, vamos dar um exemplo. O nosso Brasil, por exemplo, existem muitas palavras que são diferenciadas de estado, mas têm o mesmo significado. Por exemplo, a palavra mexerica, ela é usada em um certo lugar para a mesma coisa de tangerina em outro lugar, né? E assim também é na Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela contém palavras que possuem o mesmo significado, mas vai depender do contexto da história, do contexto do acontecimento social. Existem várias palavras, tanto grego e hebraico na Bíblia, que são com o mesmo significado, que são os significados de vinhos, mas se tratam de vinhos diferentes, né? Você pode achar que não há vinho fermentado, né? Que não há vinho que não seja fermentado. Mas quando nós entendemos, quando nós estudamos essa palavra, tanto no grego quanto no hebraico, nós vamos entender que a palavra vinho na Bíblia, ela não se trata apenas da bebida embriagante, mas se trata também do suco puro da uva, o recém-espremido. Por exemplo, no grego, que é o Novo Testamento, a tradução do hebraico para o grego, da Septuaginta, a palavra utilizada é oinos, ou seja, o suco da uva ou o vinho fermentado, embriagante. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra inhaim, tanto para suco puro da uva, quanto para o vinho embriagante. O que vai dizer qual é um, qual é o outro, é o contexto social daquele momento. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 1, fala a palavra, nós encontramos ali o vinho de Noé, que Noé bebeu, a palavra inhaim, mas não se trata do suco puro de uva, senão Noé não teria ficado embriagado, e se tratava sim do suco de uva fermentado, ou seja, o vinho embriagante, entendeu? Por isso a importância de nós compreendermos o contexto social da história, né? A palavra nós temos também, encontramos a palavra shicar, que é a bebida embriagante, a tiroche, que é o vinho fresco, recém. Essa palavra tiroche, ela só serve apenas para o suco puro da uva. Todas as vezes que você encontrar a palavra tiroche, é o suco puro da uva. Mas a palavra oinos, ela serve tanto para o suco puro quanto para o vinho embriagante. No Antigo Testamento você vai encontrar inhaim, tanto para suco puro da uva quanto para o vinho embriagante, né? A palavra inhaim em hebraico e oinos em grego são palavras genéricas que significam todos os tipos de vinhos, tanto puro quanto o embriagante, ou os não fermentados, né? Mas você deve se perguntar, não há não há vinho que não seja fermentado, né? Mas há sim, existia sim, que é o suco recém-espremido da uva. Eles chamavam aquilo de vinho, aquilo era um vinho para ele, mas era um vinho puro e adoçado. Esse vinho é falado lá em Lamentações 2:12, né, que fala-se de um vinho, ali a palavra usada é inhaim, como alimento de bebês de colo, ou seja, tal vinho jamais poderia ser o vinho embriagante. E a palavra inhaim se refere ao suco puro de uva que era dado aos bebês de colo como alimento, né? Então nós vamos entender que é necessário nós compreendermos o contexto da história. Só há um tipo de vinho. Então você pode me perguntar assim, mas qual tipo de vinho é abençoado por Deus? Se é que um vinho seja abençoado por Deus, só há um tipo de vinho que é bênção do Senhor, o tiroche.
ou seja, o puro, o suco da uva recém-espremida. Quando nós lemos Isaías 65, versículo 8, que diz: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho, a palavra aí usada é tirosh, num cacho de uva, dizem, não desperdice, pois a bênção, ou seja, beraca, nele. Beraca, além de bênção, quer dizer louvor a Deus, prosperidade, acordo de paz. Então, a palavra utilizada em Isaías 65, 8 é a palavra tirosh, que significa o suco puro da uva, o suco da videira, vindo direto da videira. Então, esse é bênção do Senhor. Em Provérbios 10, 3, tirosh aparece como símbolo de bênção e prosperidade, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos, ou seja, tirosh, né? Os teus lagares. Também Deuteronômio 11, 14. Darei as chuvas das vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal e vosso vinho, a palavra utilizada, tirosh, e o vosso azeite. Todos os vinhos embriagantes e as demais bebidas fortes são detidas como mortíferas, né? Os cientistas já há muitos estudos que dizem o quão mal faz o álcool para o nosso organismo, né? É certo que na Bíblia não diz assim, não há um mandamento, é proibido beber, é proibido consumir. Não existe um mandamento lícito para isso escrito na Bíblia. Mas quando nós lemos Provérbios 23, 29, que diz assim: quem tem miséria, quem tem remorso, quem briga e reclama o tempo todo, quem se machuca sem uma boa razão, quem tem olhos avermelhados, aqueles que gastam seu tempo no vinho, aqueles que sempre provam bebidas misturadas. Não olhe para o vinho vermelho, como se ele desse cor ao corpo. Ele pode deslizar suavemente agora, mas no fim amarga como serpente. Ou seja, de quem são os ais, se não forem daqueles que procuram o vinho? Esse vinho, essa palavra vinho utilizada aqui, é a palavra vinho para o vinho embriagante, está relacionado ao vinho embriagante, as consequências daqueles que consomem o vinho embriagante, né? Por isso há consequências para que ele consuma, apesar de não haver uma ordem explícita, né, uma ordem lícita de que é proibido, não há um mandamento para isso, mas há consequências para isso. Deus, quando ele nos criou, ele nos deu livre-arbítrio, até mesmo para escolher esse tipo de coisa. Só que nós temos a plena consciência de que nós vamos colher as consequências dos nossos atos. E a Bíblia é muito clara de quem são os ais, de quem são as dores, de quem são o sofrimento, de quem é a aflição, se não for daqueles que procuram a bebida embriagante, né? Mas, e quanto ao texto que fala, né, que Deus fala que vinho é bom, a palavra ali usada é a palavra tirosh, né? Quando nós lemos ali Eclesiastes, deixa eu ler com vocês, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, nós vamos entender que essa palavra utilizada, 9, capítulo 7, que diz assim, né? Portanto, vá, coma seu pão com alegria e beba seu vinho com o coração feliz, pois Deus já aceitou suas ações. Deus, vá e beba o seu vinho feliz. Essa palavra utilizada aqui, vinho, é a palavra tirosh, ou seja, o suco puro da uva, o vinho doce que alegra o coração, né? A bebida doce, a bebida que vem direto da videira, aquela que dá alegria, que dá a fonte. Jesus é a videira, então só algo bom é que vem de Jesus, né? Então, essa palavra utilizada aqui é a palavra, né, tirosh, a palavra do suco da uva. Deus jamais nos poderia mandar embriagarmos, até porque a embriaguez, a bebida forte antigamente, ela era o sentido de perder a compostura, né? Eles bebiam e perdiam a sua compostura. Então a palavra utilizada é a palavra tirosh,
né? Nós precisamos compreender o contexto de tudo isso. Deus, ele não dá uma ordem, não é proibido, não há um mandamento, mas quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que ele proibiu Abraão e os seus filhos, os sacerdotes, aqueles que iriam ter contato direto com Deus, com as coisas santas de Deus, de consumirem bebida alcoólica. Os nazareus também, eles eram proibidos de consumir vinhos embriagantes, nesse caso, né, quando eles estavam debaixo dos seus votos, né? Ou seja, nós precisamos entender que o vinho embriagante, ele nos faz perder a consciência, ele nos faz perder a nossa compostura, nos faz perder a nossa essência, o nosso caráter. E daí nós temos isso. Por exemplo, outra resposta que eu posso dar a você, além das consequências do vinho, que é a própria resposta, o porquê de não consumir o vinho e por que há diferença entre um vinho e outro, né? Deus, quando fala de vinho, ele não fala do vinho embriagante, a não ser para mostrar as consequências que esse vinho traz, mas ele fala do suco puro da uva, daquele que era recém-espremido. Por exemplo, nós vamos ver que a bebida, tanto a cerveja antigamente, tanto o consumo de vinho, eles eram costumes pagãos, dos deuses pagãos, do povo do Egito. E quando Deus tira o seu povo do Egito e vai em direção a Canaã, ele pede que o povo não faça a mesma coisa que o povo que lá está façam. Que eles são um povo diferenciado, que eles não vão ter o mesmo costume, mas que eles vão ter um costume diferente, né? E o povo de Canaã e o povo Egito era um povo que consumia muito bebida alcoólica. Quando nós olhamos os quadros da antiguidade, dos egípcios, dos deuses, nós vamos ver eles sempre com taças de vinhos na mão, né? Há um livro em que eu li, que eu já não me recordo o nome, onde o grande deus grego, ele dá suas ordens a Nana, a deusa Nana, quando ele dá suas ordens à deusa Nana, que é uma deusa adorada no egípcio, ele está embriagado. E nós jamais vamos ver o nosso Deus de Israel numa circunstância como essa, né? Até porque Deus é abstêmio disso. Nosso Deus, ele jamais vai aparecer numa circunstância dessa. E nós somos representantes de Deus. Nós somos seus filhos e os filhos copiam os costumes dos pais, né? Então, assim, é um contexto totalmente de costume pagão. O consumo do vinho é um costume pagão. Eu não estou aqui dizendo para você não beba vinho. Isso é uma escolha sua, uma consequência sua. Eu estou te mostrando o que é o vinho na Bíblia, que há dois sentidos para a palavra vinho. E todas as vezes que Deus se refere a vinho, abençoando o vinho, a palavra utilizada ali é tiroche, ou no Antigo Testamento, inhaim, que quer dizer vinho doce, vinho puro. Você está entendendo? A comparação que nós temos, né, do mundo fora de Israel com o mundo de Israel, nós vamos ver dois mundos diferentes. Um mundo com os costumes pagãos e um mundo com os mandamentos e lei de Deus, aonde nós temos um Deus que é abstêmio de tudo, um Deus que é centrado, que é conhecedor, por isso ele tem o controle, um Deus que nunca perde o controle das coisas. E quando nós vemos em Provérbios 23, que aqueles que consomem o vinho, esses perdem o controle, esses têm as suas consequências. Então nós não vamos simplesmente dizer que nós temos que beber com moderação. Aí olha, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você estuda literatura antiga, do povo do Antigo Testamento, e também a literatura de Sócrates, de Platão, nós vamos ver muito pensadores gregos, né, defendendo o não uso das bebidas alcoólicas, né? A embriaguez, eles defendem, não é que eles não defendem o total abstenção do vinho, mas eles defendem que a embriaguez não é boa. Eles não falam que nós não devem consumir nunca vinho, porque os gregos e os romanos utilizavam muito vinho na medicina, né? Eles não poderiam viver sem o vinho naquela época, né? No período grego-romano, por exemplo, o vinho era literalmente usado para muitas coisas, como para lavar as feridas,
a anestesia, a asepsia dos machucados e dos instrumentos médicos, era usado como remédio, como purificação da água, né? Era muito usado nesse sentido de purificação da água. Hoje nós temos, né, uma purificação, um sistema de purificação, de filtração da água que naquela época não existiam. Então eles usavam o vinho para colocar dentro da água para matar as bactérias da água, né? E consumir ali uma água pura e também matar qualquer tipo de bactéria que havia dentro do nosso corpo. E nesse caso, o vinho, essa água era misturada com um vinho que tinha um alto consumo, um alto teor, era praticamente um vinagre, né? E hoje em dia também se usa muito vinagre misturado na água para matar bactérias, né? E esse é o contexto talvez utilizado por Pedro, por Paulo, quando ele aconselha Timóteo a não beber somente água, mas sim vinho. Ou seja, Paulo estava aconselhando Timóteo a purificar a água, colocar vinho na água, misturar e beber para matar a bactéria. Né? Isso também nos prova que Timóteo era abstêmio, já que isso era um costume grego-romano, não era necessário, se ele bebesse vinho, não era necessário Paulo aconselhar ele dessa maneira. Mas Paulo o aconselha a beber. Muitas pessoas utilizam desse versículo, dessa passagem, para dizer assim, mas o vinho é bom para a saúde. Paulo, eu ouço muito isso. Paulo aconselha Timóteo a beber vinho. Não, Paulo aconselha Timóteo a purificar a água usando o vinho como forma medicinal e não o ensinando ou aconselhando a consumir o vinho, mesmo que seja de moderação. Talvez você venha e diz assim, mas Jesus transformou a água em vinho. Ora, pensando muito bem, aquele povo estava numa festa. Você acha, conhecendo Jesus, você acha que se aquele povo estivesse embriagado, já numa festa, o dia todo estivesse embriagado, Jesus daria mais vinho para aquelas pessoas se embriagarem mais? Eu acho que não. Mas como então isso? Por que Jesus transformou a água em vinho? Quando nós estudamos a literatura, nós vamos ver que antigamente o vinho que era servido na mesa, ele não era um vinho puro, mas era um vinho misturado à água. Por exemplo, a receita, quando nós lemos na literatura grega romana, ela nos dá essa receita do vinho da mesa, que é 1 porção de vinho para 10 porções de água. É o vinho misturado. Você entende? O vinho misturado. Um vinho que ele pode ser misturado tanto para mais quanto para menos. Ou seja, eles misturam e formavam o teor que eles queriam beber. E quando Jesus pede que encham o tonel de água, é porque Jesus ali ia fazer uma mistura que ia chegar ao um sabor doce do suco da uva. Então a palavra usada ali, que ele transformou água em vinho, a palavra é tirosh, suco doce, ou oinos, suco de uva, direto da uva. Até porque Jesus, ele é a videira verdadeira, e dele não havia uma bebida amarga, mas sim uma bebida doce para ser consumida. E quando, por isso o espanto das pessoas ao beberem aquele vinho, dizer que era o melhor vinho, porque ninguém jamais conseguiu fazer uma mistura como aquela mistura que Jesus fez. A mistura do suco, da água, e ele é a videira, e fez com que o suco se transformasse no melhor suco para ser consumido. E era um suco doce, um suco bom para o consumo e muito elogiado. Portanto, pensando nesse contexto e nos costumes gregos, nós vamos compreender que Jesus não embriagou mais as pessoas, não fez com que as pessoas bebessem mais bebida alcoólica, mas ele serviu o melhor vinho, aquele que vem dele, o suco da uva verdadeiro, né? E essas palavras também é utilizada na parte da ceia. Você me diz assim, mas na ceia é servido vinho. Bem, vamos estudar um pouco, pensar um pouco no que Deus ordenou ao seu povo, né, para a primeira Páscoa, assim que eles saíram do Egito. Nós vamos ver que Deus diz que eles não podem consumir pão com fermento na Páscoa. O fermento era proibido em qualquer parte da casa, até porque o fermento, ele simboliza o pecado, não é?
Então, se no pão não havia fermento, você acha que no vinho haveria fermento? Pense comigo. Você acha que no vinho haveria fermento? Se o fermento simboliza o pecado, e na hora de nós lembrarmos, trazer à memória o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício, será que ele nos faria lembrar do nosso pecado, do pecado, ou ele nos faria lembrar do quão doce é servi-lo, do quão amoroso e bondoso ele é, do quanto ele pode temperar a nossa vida com doçura, com prazer? Entenda, estuda, entenda o contexto da palavra. Lembrando que há várias palavras na Bíblia para vinho. O fato de Jesus transformar a água em vinho não quer dizer que nós podemos beber. Não quer dizer que nós devemos consumir vinho, porque o próprio Jesus fez isso. Não. Quer dizer que ele tem algo doce e maravilhoso para nos dar. Quando ele diz assim, se não acreditaram em João, vão acreditar em mim, que sou comilão e bebo vinho, ele estava se referindo ao vinho, ao suco da uva. Ou seja, João jejuava, mas ele comia e bebia com os seus discípulos, Então, preste atenção quando você for ler a Bíblia, quando você chegar à conclusão. Não estou dizendo que você não deva beber, isso é uma conclusão sua. O que eu estou te dizendo é que você não deve usar a palavra de Deus para justificar uma escolha que foi sua. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo assunto, se Deus quiser.